na aula de hoje nós vamos ver o efeito Doppler, que faz parte do componente curricular do segundo ano. É uma parte da ondulatória que nós classificamos como as ondas sonoras, né? Então é um subtópico de ondulatória, onde trabalha em específico ondas sonoras. Então vamos trabalhar esse efeito, que na verdade é uma percepção na qual um observador tem quando alguma fonte de som, ou seja, algum móvel que está emitindo ondas sonoras que podem se aproximar ou podem se afastar desse observador. Então, nesse tema em específico, nós vamos ver como a frequência ela muda em relação à fonte. Então, o observador ele vai ter uma alteração, pode aumentar ou pode diminuir a frequência, dependendo se o móvel, se a fonte geradora do som, ela vai estar se afastando ou se aproximando, ou da mesma forma o observador também se afastando ou se aproximando dessa fonte sonora. Então o efeito Doppler ele é nada mais nada menos que um efeito na qual o observador ele vai perceber uma alteração da frequência, né? Então ele é um fenômeno físico observado nas ondas quando emitidas ou refletidas por um objeto que está em movimento em relação ao observador. Então é nessa parte aqui. Eu tenho aqui um carrinho. Esse carrinho está gerando um som, uma onda sonora, né? Como ele está em movimento, para cá, por exemplo, ele está com uma certa velocidade v. Você pode observar o seguinte, que à medida que ele vai andando aqui, as frentes de onda elas vão se aproximando uma da outra, olha só. Então, daqui para cá é um comprimento de onda que nós falamos. Então, um lambda nós temos aqui, tá? E você observa o que está acontecendo com os demais aqui, ó. Tá diminuindo o comprimento de onda. Então, se está diminuindo o comprimento de onda, logo a frequência vai aumentar, porque você sabe que o comprimento de onda está aumentando, ó. Porque aqui o móvel está se afastando. Então, cada vez mais uma onda da outra vai aumentar a sua distância, né? Então, se aumenta o comprimento de onda, é porque a frequência diminui. Então, quer dizer que aqui para trás do móvel vai diminuir a frequência. E aqui para frente vai aumentar a frequência. Uma ambulância que emite uma onda sonora, só que ela está em movimento. Ela está com uma certa velocidade v para cá, tá? Então, com essa certa velocidade, faz com que as ondas que ela já gerou anteriormente, essa primeira onda aqui, ó, ela fique amontoada aqui com as outras ondas que ela já está emitindo agora. Então, dá para observar bem claro que o comprimento de onda está diminuindo aqui na frente. Então, se está diminuindo o comprimento de onda, logo a frequência ela vai aumentar, porque nós já vimos que a frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais. Então, essa ambulância aqui é considerada uma fonte de onda sonora. E tem esse homem aqui que é o observador. Esse observador, podemos chamar de observador 1.
ele está aqui na frente da ambulância, então ele vai perceber uma frequência aumentada aqui para ele, uma frequência maior que da fonte, tá? Exatamente porque o comprimento de onda está diminuindo, então o número de vezes que a onda vai passar é maior, a incidência que ela vai passar pelo ouvido do observador vai ser maior, então quer dizer que a frequência vai ser maior, certo? Então, alta frequência. O contrário é verdadeiro. Se a onda sonora está passando aqui, e está demorando cada vez mais para uma ficar perto da outra, então quer dizer que o comprimento de onda ele aumentou. Se o comprimento de onda aumentou aqui, logo a frequência diminuiu, olha só. Então a frequência diminuiu. A frequência com que as ondas sonoras atingiram a observadora aqui 2, né? A frequência com que essas ondas aqui foram percebidas por essa observadora 2 diminuiu, tá? Já ficou mais lento aqui, certo? O comprimento de onda aumentou, então quer dizer que a frequência diminuiu. Então, você observa que para essa observadora 2 que está atrás da ambulância, a frequência diminui. Então aqui eu coloquei a equação do efeito Doppler, né? Eu coloquei aqui FF, que significa a frequência da fonte, FO, que significa a frequência do observador, Vsom, que é a velocidade no som no ar, mais ou menos VF, que é a velocidade da fonte, a velocidade de quem gera a onda sonora. E aqui de novo, Vsom, que é a velocidade do som no ar, mais ou menos agora VO, que é a velocidade do observador. É a velocidade a velocidade aparente que o observador vai ter, que pode aumentar ou pode diminuir, dependendo se a fonte vai se aproximar ou se afastar, ou se o próprio observador vai se aproximar ou se afastar. Então, você precisa, para colocar aquela equação em prática, prestar atenção nos sinais, né? Você observou lá que tem mais e menos, então o que é esse mais e menos? É exatamente a sua orientação. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos adotar aqui um padrão de referência, tá? Onde do observador para a fonte o sinal vai ser positivo. Então essa aqui vai ser a minha referência, tá? Vou chamar de referência padrão. Referência padrão. Quer dizer que do observador para a fonte eu vou adotar como sentido positivo. Então é aí que é a brincadeira, porque você vai prestar atenção se o observador vai ir no mesmo sentido, ou seja, se o observador for no sentido da fonte, a sua velocidade vai ser uma velocidade positiva. Então eu adoto a velocidade positiva. Caso contrário, caso o observador se afaste da fonte, então quer dizer que eu vou ter uma velocidade negativa. Isso em relação à referência padrão. Da mesma forma, se eu adotar aqui, suponhamos que a fonte está se aproximando do observador. Então, nesse caso, eu vou fazer a comparação.
ela está se aproximando do observador, mas a referência diz que é do observador para a fonte. Então, nesse caso aqui, ó, tem sentidos opostos. Então, quando é sentidos opostos, o sinal da velocidade da fonte vai ser negativo. Suponhamos agora que a fonte geradora das ondas sonoras, que é a ambulância, ela se afaste do observador. Então, ela vai da esquerda para a direita. Se ela vai da esquerda para a direita, ela está no mesmo sentido da referência padrão que eu estou adotando. Então, eu adoto o sinal como positivo. Então, esse estudo de sinais vai ser importante na hora de fazer a aplicação da equação do efeito Doppler. Então, tem essa questão do SIS do EA 2020 que fala o seguinte: um ciclista parado próximo a um cruzamento aguarda a abertura do semáforo. Nesse mesmo instante, um carro se aproxima do cruzamento com velocidade constante de 20 metros por segundo, enquanto emite um som com uma frequência de 800 Hz, sendo a velocidade de propagação das ondas sonoras no ar igual a 340 metros por segundo. Para um ciclista em repouso, em relação à frequência do som emitida, a frequência do som ouvido será. Então, eu preciso tirar os dados. Aqui eu vou tirar todos os dados. Essa velocidade é a velocidade da fonte, tá? Velocidade da fonte de 20 metros por segundo. A frequência da fonte é 800 Hz. A velocidade do som no ar, que eu vou chamar de V-som, é 340 metros por segundo. E a velocidade do observador, como ele está em repouso, é zero. Então, eu quero encontrar a frequência aparente, que é, na verdade, a frequência que o observador vai ter, né, vai perceber em relação a essa frequência da fonte de 800. Então, eu quero fazer a comparação, né? Então, vamos fazer os cálculos aí e ver se é menor que 50 Hz, menor que 100, se é a mesma, se é maior em 50 Hz ou se é maior em 100 Hz. Então, primeiro vamos fazer o estudo dos sinais, né? Você sabe que a referência padrão, ela é do observador, que no caso é o ciclista, para a fonte. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou adotar aqui a referência padrão da esquerda para a direita como sendo a referência padrão, tá? Então, eu coloco aqui da esquerda para a direita a minha referência padrão, que eu vou colocar aqui, padrão. Aí agora eu vou ver o que está acontecendo, tá? O ciclista, ele está parado aqui. Então, a velocidade do observador é zero. Só que tem esse carro se aproximando dele nesse sentido, tá? Se ele está se aproximando nesse sentido, com uma velocidade, que é a velocidade da fonte, de 20 metros por segundo, eu vou fazer a comparação com a minha referência padrão. Referência padrão, mais uma vez eu repito, que é do observador para a fonte, ou seja, do ciclista para o automóvel. Só que o automóvel está se aproximando do ciclista, então essa é a velocidade dele. Então eu vou ver aqui, ó, se eles estão no mesmo sentido ou sentido contrário, né? Então dá para ver que eles estão em sentido contrário. Então eu adoto o sinal da velocidade da fonte como sendo negativo, tá? Então esse é o estudo do sinal. Então vamos lá fazer o cálculo.
Então vamos lá. FF a velocidade do som no ar, mais ou menos a velocidade da fonte, é igual VO, que é a frequência do observador, V som, velocidade do som no ar, mais ou menos a velocidade do observador. Então, muito bem. Então, a velocidade, a frequência da fonte, deu para perceber lá que é 800. Então, fica 800 sobre, vou colocar aqui com essa linha, fica melhor. Já vou fazer um igual aqui e uma outra fração. Fica bem melhor assim. A velocidade no som no ar é 340 metros por segundo. Mais ou menos a velocidade da fonte. A velocidade da fonte, como está o sinal contrário, é negativo, né? Contrário à referência padrão. Então, eu vou adotar aqui como negativo 20. A frequência do observador que eu quero, então, 340 aqui, ó. Mais ou menos, tanto faz, porque o observador está parado. Então, o que eu posso fazer? Eu vou cortar isso aqui, né? Vai embora. 800 sobre 320. A frequência do observador sobre 340. Ó. Aí aqui fica um produto cruzado que você pode fazer aqui, ó. 320 vezes FO, 800 vezes 340. Então, bora lá fazer. Fazendo bem passo a passo. Fica 320 FO, que é a frequência do observador, igual 800 vezes 340. Então, F fica aqui, ó, 800, organizando já, vezes 340 sobre 320. Eu, fazendo essa operação aqui, 800 vezes 340, dividido por 320, vai dar 850. 850, a unidade de frequência, é o Hertz. Então, eu tenho aqui a frequência do observador, que é 850. Mas a questão quer uma comparação dessa frequência que foi ouvida pelo ciclista em relação à frequência real, que é 800. Então, dá para observar que aumentou aumentou 50 Hz, tá? Então, olha só, a frequência real, que é a da fonte, é 800. E a frequência percebida pelo ciclista é 850. Então, em relação ao original, aumentou 50, né? Então, isso daí dá para notar porque, se você lembrar da teoria que eu falei, quando tem um móvel que emite uma onda sonora e está se aproximando do observador, as frentes de onda que vai se aproximando cada vez mais uma da outra. Então, quer dizer que a frequência aumenta na frente, na aproximação, né? Então, na frente do móvel vai ter uma frequência maior.
não pode ser a mesma que a letra C, ó, justamente porque o automóvel está se movimentando, ele está com uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, eu só ia ter uma frequência igual da fonte, que é o carro, e do observador, que é o ciclista, se o automóvel estivesse fazendo um barulho, uma onda sonora, e ele tivesse parado, e o observador também parado, mas nesse caso não é o que acontece. Então, é aí. Então, a resposta para a questão do CIS 2020 é a letra D.